experiências mediadas para a aprendizagem da autonomia, nas ações de cuidado pessoal, auto-organização, saúde e bem-estar. Eu já elenquei a vocês, anteriormente, que a instituição de educação infantil precisa estar organizada justamente para favorecer a construção dessa autonomia, para que a criança possa estar se movimentando sem necessariamente o adulto ter que conduzi-la por conta dessa organização apresentar características que possam estar desenvolvendo algum acidente com essa criança, Então, que essa criança se locomova de forma segura no espaço da instituição na qual ela está inserida para ser cuidada e educada, que é o objetivo da educação infantil. Para aprender e desenvolver de forma saudável, toda criança precisa exercitar o corpo com movimentos amplos, tanto dentro como fora da sala de aula. Então, esse espaço que nós estamos nos referindo não é apenas da sala de aula, mas o espaço da instituição como um todo, tá? O espaço que a criança precisará, por exemplo, percorrer até chegar ao banheiro, a cozinha, o espaço em que a criança estará se alimentando, o parquinho, porque as indicações é de que essas instituições tenham um espaço, ou que seja um parquinho, ou que seja um pátio, para as atividades lúdicas de maiores movimentações, a biblioteca, a brinquedoteca, todos esses espaços precisam ser organizados pensando na locomoção com autonomia, na locomoção da criança com autonomia, sem correr risco de sofrer algum acidente. Bebês, crianças de 2 a 3 anos e pré-escolares devem ter espaços, área interna e externa, separados, seguros e adequados às suas atividades lúdicas e necessidades pessoais. Vivências éticas e estéticas com outras crianças e grupos culturais para favorecer a identidade e a diversidade. Mais uma vez, a autora vem dando destaque para os princípios, brincando com crianças de outros países ou de comunidades indígenas, quilombolas, ribeirinhas. Vocês lembram que essas indicações, nós fizemos a leitura delas lá na própria DECNEI, do professor está enriquecendo a cultura do aluno com essa troca de conhecimento, com essa troca de vivência. Organizar com os pais momentos para os contos e vivências de brincadeiras típicas da comunidade. Aumenta o repertório de brincadeiras de todas as crianças. Aí nós encontramos o apontamento nós vimos muitas vezes, durante a nossa disciplina, a importância de se trazer a comunidade para a escola, de fazer essa vivência coletiva, E aí a autora vem relatar que vai-se necessário não só trazer a comunidade como uma telespectadora, não só para ela assistir a ação da escola, mas para ela participar de fato na ação da escola, inclusive nas brincadeiras com as crianças. Utilizar brincadeiras em que as outras crianças se colocam no lugar das crianças com deficiência é uma forma de fazer com que nós venhamos realmente vivenciar os princípios éticos, estéticos e políticos. Aí a autora vem apresentar algumas formas de se fazer essa vivência através de brincadeiras, É uma forma de compreender tais dificuldades. Experimentar, adivinhar de olhos vendados quais são os objetos retirados de dentro de uma caixa. Isso é representando o posicionamento de uma criança cega. Então, uma criança que não é cega, o professor pode estar brincando com ela
para ela se colocar no lugar do cego. Amarrar os olhos para ela não estar enxergando e levá-la a adivinhar os objetos que o professor esteja retirando da caixa ou outro aluno esteja retirando da caixa, para ele perceber o quanto é difícil para aquele aluno que é cego, o quanto ele merece, o quanto ele precisa, ele necessita do respeito e da compreensão conforme as suas dificuldades, as suas necessidades, pelo fato de ter a deficiência, né? Pelo fato dele ser cego. Tirar o som da televisão e deixar que as crianças tentem compreender o que se passa, né? Quando você tirar o som, ela vai estar representando a uma criança surda. Então, aquela criança que não é surda, ela vai se colocar no lugar do surdo. Ela vai tentar compreender o que está sendo passado na televisão, só ela olhando a imagem, para ela ver o quanto é difícil para as crianças surdas. Colocar meias grossas nas mãos para abotoar botões ou amarrar os sapatos. Dessa forma, a criança vai estar se colocando no lugar das que têm paralisia cerebral. Porque as crianças que têm paralisia cerebral, elas têm dificuldade na movimentação, né? Ela tem dificuldade no seu desenvolvimento motor. Então, as atividades que requer a questão motora, ela vai ter dificuldade de fazer. Questões simples que para as outras crianças são bem fáceis, para elas se tornam, às vezes, até mesmo impossível. Então, precisa-se ter mais paciência. Não é também chegar e fazer por ele, mas dar o tempo a ele para fazer conforme as suas dificuldades e as suas potencialidades. Respeitar o tempo dessa criança que tem essa dificuldade. Agora, se de fato a criança reconhece que não consegue ou você percebe que é impossível ela fazer, aí você vai auxiliá-la a realizar essa atividade. Curiosidades, exploração, encantamento, questionamento, indagação e conhecimento em relação ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza. O mundo social surge quando a criança interage com outras pessoas para aprender e expressar suas brincadeiras. Pular amarelinha, rodar um peão, jogar peteca. Primeiro se aprende e depois se brinca. Por isso que é importante trazer essas diferentes brincadeiras e dar oportunidade para aquele aluno que tem o conhecimento a respeito dessa brincadeira, para que os outros observem, para depois ele aprender. E as crianças, elas se sentem muito importantes quando ela está ensinando o outro a realizar alguma atividade. A criança é agente, ela gosta de tomar a iniciativa, de escolher a modalidade de expressão lúdica. Ela diz, eu conheço uma brincadeira, eu vou ensinar vocês. Elas sentem essa necessidade de expandir seu conhecimento, de mostrar para o outro que ele sabe de algo. E é ativo porque faz várias coisas ao mesmo tempo. Nós adultos temos dificuldade de fazer várias coisas ao mesmo tempo. As crianças, elas têm uma facilidade maior. Um grupo de crianças pode brincar de dançar e cantar e chamar uma plateia, outras crianças para assistir. Só aqui se interagem 3 formas de manifestação lúdica, né? Nesse exemplo que Kishimoto vem apresentar. Um grupo de criança pode brincar de dançar e cantar, né? Uma canta, a outra dança e a outra chama uma plateia para assistir. Só aqui são 3 formas de interações. Então, você pode estar dividindo a turma em 3 grupos e dar funções para cada um dos grupos. E depois você vai revezando, trocando essas funções. Interação, cuidado, preservação, conhecimento da biodiversidade e sustentabilidade da vida na Terra e o não desperdício dos recursos naturais, né? Que é o respeito com o meio ambiente, que nós precisamos construir esse conhecimento também em nossas crianças. Pois respeitar o meio ambiente significa não jogar papéis e brinquedos pelo chão e aprender a preservar os recursos naturais, usar
os materiais sem desperdiçar, reutilizar materiais como caixas, copinhos de iogurte e garrafas plásticas para construir brinquedos.